Escritos escolhidos. Em 2015, na Universidade Lusíada de Lisboa, decorreu o ciclo de conferências Arquitetura e Reabilitação, Projetar e Reabilitar em Arquitetura. Convidado a participar, o arquiteto Bartolomeu Costa Cabral propôs-se abordar o tema da continuidade na arquitetura como condição essencial para a sua prática. Em Arquitetura, Passado, Presente, Futuro, assim se chama a conferência então apresentada e que agora se partilha nestes Escritos Escolhidos, Bartolomeu Costa Cabral percorre a linha do tempo da arquitetura enquanto arte de construir. Parte da tríade vitruviana, mas acrescenta-lhe um princípio que dita o seu modo de fazer arquitetura. Less is more. Na sua visão desta ciência construtiva, simultaneamente arte e técnica, emerge uma atenção particular aos valores éticos, estéticos e humanos. Apaixonou-se pela arquitetura e aprendeu a compreendê-la com um movimento moderno. Nela, encontrou a sua forma de estar num mundo que deseja cada vez mais humano e mais livre. Arquitetura. Passado, presente, futuro. O tema que se propõe é da continuidade na arquitetura como condição essencial para a sua prática. E nesse sentido falamos de reabilitar, isto é, dar continuidade e retomar conceitos e soluções já do passado como forma de fazer obra durável. Regras. Firmitas, utilitas, venustas, less is more. Arquitetura é arte e técnica. E, como tal, tem regras que foram sendo elaboradas ao longo dos tempos, tanto nos aspectos formais e compositivos, como, principalmente, nos aspectos construtivos. Na realidade, a ciência da arte de construir é o fio condutor de qualquer história de arquitetura e da análise dos diferentes estilos que se foram desenvolvendo. Não se pode falar de nenhum período da história da arquitetura ignorando a importância do modo de fazer, materiais e técnicas empregues desde os tempos mais remotos à atualidade. É impressionante ver a sucessão de invenções, de soluções que através da experimentação se foram sucedendo e afinando, acompanhada do desenvolvimento da geometria e da física. E sem ignorar também o conceito do belo, da harmonia de proporções, linguagem estética e representativa de uma poética, do valor de transcendência, emoção e prazer dadas pelas construções, para além dos seus objetivos práticos e funcionais. Os materiais mais duráveis foram utilizados para construções de caráter religioso ou de representação. Ainda hoje temos dólmens em pé e das habitações dos castros apenas vestígios no solo de paredes circulares. A própria forma é ditada pelo processo construtivo aplicado. A forma circular é uma forma distribuidora de tensões e forças, permitindo a invenção da cúpula, capaz de cobrir áreas grandes, que, no entanto, é desconhecida da arquitetura grega ou egípcia, mas não da romana, bizantina, etc. Tal como as diferentes línguas e culturas, foram-se criando e desenvolvendo formas e construções com uma coerência e estruturas próprias, mercê do seu isolamento mútuo. Mas a tendência de interseção cultural estava presente desde a primeira hora, através de viagens, migrações e agora de sofisticados meios de comunicação, avassaladores. Julgo que caminhamos para uma grande uniformização de soluções e expressões arquitetónicas em virtude dessa falta de isolamento e de espaço, e de silêncio. Paradoxalmente, à medida que se vão desenvolvendo as técnicas construtivas, vai-se reduzindo o leque de soluções, assim como há um empobrecimento na invenção de soluções, embora aparentemente se pense o contrário, e que se vai traduzindo num empobrecimento da própria linguagem arquitetónica e na sua descaracterização, assistindo a tentativas de enriquecimento formal, fictício e gratuito, sem uma justificação profunda, estética ou cultural. Gostaria ainda de falar do movimento moderno e da sua importância na cadeia de evolução da arquitetura e no seu aparente corte com a continuidade que temos estado a referir. E digo aparente corte,
pois julgo que na realidade não há corte, mas antes um reencontro com os princípios mais fundos da arquitetura, com o que tem de mais essencial. Estou a escrever estas notas no maravilhoso edifício da Gulbenkian, depois de visitar a igreja de Nossa Senhora de Fátima, esta anterior ao edifício da Gulbenkian, ambas realizadas em torno dos anos 50. Foi o movimento moderno que me fez apaixonar pela arquitetura e me deu a compreensão, o gosto e o prazer de toda a arquitetura dos tempos idos e que continuam tão frescos e atuais. Integrado num amplo movimento de inovação e criação de arte do século XX, começando mesmo na última metade do século XIX, o extraordinário desenvolvimento científico e tecnológico foi fator importante que acompanhou ou motivou toda a renovação das artes, não tendo havido campo artístico que se tenha mantido à margem. O mais paradoxal da história deste período é que ela foi pontuada por 2 guerras mundiais de amplitude e características nunca vistas na história da humanidade. Mas o mundo sobreviveu e subiu um degrau na consciência de valores éticos e humanos, recusando, julgo que de vez, ideologias totalitárias, caminhando para uma profunda libertação. Lisboa, março de 2015. Bartolomeu Costa Cabral, arquiteto.